E como está a relação Brasil-Argentina? Ah, ruim, tá ruim, lógico. Então, Lula falou do Milei, que se ganhava Milei, ele foi campanha para o Massa, voltaria ao fascismo e sei lá quantas coisas mais. E o Milei indicou que não ia fazer negócios com presidentes comunistas e corruptos. Então, esse foi o começo da conversa. Já começou assim. Já começou assim. Mas eles são locatários do governo. Eles não estão aí para perpetuar. Então as relações têm que se manter. E os governos não compram nem vendem nada. A empresa que está num país que vende e compra para o outro lado. Então, um produto brasileiro, por exemplo, agora, é muito competitivo para ir na Argentina. E se uma Argentina vai crescendo economicamente, e está crescendo, a demanda de produtos brasileiros vai crescer também. Então, o governo brasileiro não deveria conspirar contra o governo argentino, porque aumenta as exportações brasileiras para a Argentina. Terceiro mercado mais importante das exportações brasileiras. Pois é. E a relação do Milei com Trump? Porque a gente vê muito esse alinhamento com os Estados Unidos, né? Ele tem muito alinhamento. Com o Trump e com o Bolsonaro também. Ele admira muito os dois. Muito. E tem a ver com o conceito de que o socialismo, para quem é liberal e viveu o socialismo, e eu vivi o socialismo argentino, que não tem nada a ver com o cubano. Ah, é? Nossa. Quais são as diferenças? Pô, Cuba tem um conceito em que o socialismo puro é tiro de quem tem para dar para quem não tem. Nós estamos vendo isso aqui no Brasil hoje. Vamos isentar a tabela de imposto de renda de 5 mil. Tá, diminuindo o gasto público? Não, tirando quem ganha mais. Eu não concordo com isso, porque quem ganha mais vai tentar evitar isso, indo para outro lugar, declarando em outro lado. O capital se mexe em função das suas necessidades. Quando vem a Revolução Cubana, e devemos clarificar, 1959 tinha uma ditadura batista em Cuba. Mas quando você avalia os indicadores econômicos, você tem PIB per capita em Cuba, $11.300. O Brasil não tem isso hoje, estamos falando de 1950. Hoje o Brasil não tem esse indicador de PIB per capita. É o que cada um gera em função do PIB do país dividido a quantidade de habitantes. Na Havana tinha mais cinemas que Paris e Nova York juntas. Caramba. Foi o primeiro país da América Latina a ter iluminação, máquina de raio-x, teve telefonia com descagem direto, sem telefonista, em 1908. O primeiro hotel do mundo a ter ar-condicionado nos quartos foi o Hotel Riviera em 1951. E foi o segundo país a ter transmissão a cores. Foi o primeiro país da América Latina. Depois dos Estados Unidos, o automóvel foi para Cuba. Vai a Cuba hoje. Então, qual era a ideia no começo? Qual era a ideia no começo? Tiro de quem tem para dar para quem não tem. Só que hoje ninguém mais tem. E esse é o conceito do socialismo. Eu equiparo igualdade social fazendo todo mundo pobre. Por isso que isso é o que nós temos que lutar para que não aconteça aqui. E o socialismo argentino? O socialismo argentino foi na mesma linha. Quando você tinha mais da metade da população argentina dependendo de alguma forma do Estado, com subsídio de energia, o que vem agora. Era aquele que gasta pouco, que não tem dinheiro, então não paga. Aquele que ganha pouco e não tem dinheiro, não paga gás, não paga energia, anda de graça no transporte público, tem subsídio para aquilo, subsídio para o outro, e tirava daquele que tem, porque o Estado continuava gastando. A economia argentina entrou em colapso e aquele que tinha foi embora. A maioria das pessoas que tinham saíram. Lá começaram a colocar imposto às grandes fortunas, imposto aos bens pessoais. Se você tiver um patrimônio, tem que pagar. Se você tem muita grana, porque você trabalhou para isso, tem que pagar. Chega uma hora que o cara que pagava falou, não quero pagar mais. E como a base da estrutura socialista é tirar daquele que produz para dar para aquele que não produz, quando o que produz vai embora, não tem de quem tirar. Aí entrou primeiro Macri, por causa de corrupção, Bolsonaro aqui, muito parecido. Macri não fez a coisa certa, ele continuou com o gasto público. E chegou um momento que a economia entrou em colapso. E aí voltou o peronismo, com Cristina Fernandes de vice e Alberto Fernandes um poste eleitoral, da mesma maneira que Dilma foi um poste eleitoral do Lula em 2010. Pois é. Igual. E aí você vê que as semelhanças entre os países são muito grandes.
casos de corrupção nos dois países no mesmo tempo. Não é casual. Não é casual. E por isso eu acho que o Bolsonaro não podia ganhar em 2022. Não era para ele ganhar. Se ele ganhasse e o Paulo Guedes continuasse, ia acontecer o que está acontecendo agora na Argentina. Mostrar que o capitalismo tira muita mais gente da pobreza que o assistencialismo barato, dando dinheiro para aquele que não tem nenhuma empolgação por trabalhar, porque o governo paga tudo para ele. E ele está confortável. Com isso eu vivo. Mas e depois, de um amanhã, e o teu filho? Não, hoje estou tranquilo. Então, esse foi o que estava acontecendo na Argentina, e para mim é um ponto de inflexão muito grande, porque pode mostrar ao Brasil aonde pode ir um país com uma administração do recurso público sério, sem corrupção, com um Estado menor, promovendo os investimentos e o capitalismo e gerando bases para futuras gerações. E agora com essa guerra tarifária, como fica a Argentina e o Brasil? Eu acho que tem uma oportunidade. Primeiro, o problema do Trump não era a América Latina, era a China. Claramente era a China. E agora vão começar a negociar, isso vai diminuir. As formas do Trump são o problema. Como muitas vezes tem muita gente atribuindo as formas do Bolsonaro era o problema. Não era Bolsonaro, eram as formas dele. Trump igual. A metodologia, como ele comunica, que não empolga muita parte da população, que inclusive votou nele. Então Trump começou a taxar todo mundo. E a Argentina e o Brasil, a América Latina, tinham uma taxação muito menor do que outros países. Então era um benefício, era uma vantagem. Mas aí tem as normas da OMC que devem ser cuidadas. Se você taxa a mim e não taxa outros, eu reclamo na OMC e eu ganho. Nação menos favorecida se chama. Posso fazer isso. Então, me parece que tem uma vantagem sim. Não tem a ver com ideologia. E me parece que a metodologia do Trump dá uma dor de cabeça agora, mas ele vai conseguir que antes do final do mandato dele, ele consiga mostrar que a sua estratégia deu certo. Eu tenho essa expectativa. Uhum. E aquele problema que deu com a criptomoeda com o Milei? Uma besteira absurda. E conhecendo um pouco a Milei... um problema maior para ele? A esquerda tenta tomar... O que aconteceu? Foram empresários, inclusive americanos, indicando vamos fazer uma criptomoeda chamada Libra, buscando o vínculo com Libra, livre, liberdade, liberal, liberalismo libertário, para investimentos e para financiamento de empresas pequenas e médias da Argentina. O Milei comprou a ideia. E comprando a ideia, aí eu acho que ele esquece que é presidente e ele divulgou empolgado esse projeto, que se mostrou uma fraude. Mas não porque ele promoveu. O problema dele foi que colocou o link para comprar na mesma divulgação. Se eu dissesse, gostei muito, inteligência limitada, Vilela, mas coloca o link, assistam. Eu estou indicando. Não estou apenas dizendo que eu gosto. E esse foi o problema. Mas não vai dar em nada. Ninguém do governo... E ele não teve ganho pessoal. Não teve. Tem investigações feitas. E vai ter muita investigação. E está certo que tem investigação. A corrupção não tem ideologia. Se alguém é corrupto, tem que ir na cadeia. Não interessa de que ideologia. Mas não me parece que tenha sido por um ganho pessoal, e sim por uma empolgação, esquecendo que qualquer fala dele é a fala do presidente. Se bem que ele disse que divulgou na rede pessoal dele, ele é o presidente. E o Haddad? O que ele está fazendo aqui no Brasil? Como você vê o trabalho dele? Cara, eu acho o Haddad um tampão do que poderia ser muito pior. Se você me perguntar, o Haddad é bom? Eu acho que não é bom. Mas é o menos pior para o que o Brasil está padecendo hoje. Eu acho que se Haddad não estivesse aí como contenção... Nem a esquerda está satisfeita com ele, né? Por isso que eu defendo ele. O dia que a esquerda esteja satisfeita com ele, eu parei de defender ele. Estão achando ele neoliberal demais, né? Ele está tentando controlar porque o nome é dele. Quando você coloca um ministro, o dia de manhã você é ministro de alguma coisa. Sim. Você quer passar a história, pelo menos para mostrar aos teus filhos, olha o trabalho que o papai fez. Fica para os netos, olha o trabalho que o avô fez. Se você não faz um bom trabalho, passa a história como um desastre. Guido Mantega. Ele fez um bom trabalho no governo do Lula. Sim, a conjuntura internacional ajudava, conseguiram tomar o superávit fiscal, legal. Mas a pessoa lembra dele por quê? Pelo desastre que ele fez no governo Dilma. Pois é. Então, o Haddad, ele está sendo uma contenção para uma gastança que a esquerda quer fazer, e que se o Haddad não estiver, eu te garanto, o Haddad sai do governo hoje
E hoje o dólar vai para as nuvens e a bolsa cai estrepitosamente. O mercado entende que o Haddad é uma parede de contenção para uma esquerda gastadora e despilfarrando todo o dinheiro. Lá na Argentina tem alguma coisa parecida com teto de gastos ou esse arcabouço fiscal do Haddad? Não, arcabouço fiscal é uma palhaçada. É uma palhaçada. Explica pra gente. Vamos lá. Quando tinha, em 2017, o Temer fez duas coisas muito importantes. Duas, pelo menos. A primeira, a reforma trabalhista, me pareceu fantástica. E a segunda, essa colocação de teto de gastos, que dava uma previsibilidade para que o governo seguintes não gastassem mais do que o orçamento. Então, o que era? Quanto eu gastei esse ano? 100. O ano que vem vou gastar 100 mais a inflação desse ano. E não tinha gastos que eram atribuídos em função do percentual à saúde e à educação, por exemplo. Então você tinha uma previsibilidade do mercado dizendo: o governo não pode gastar mais que isso. E se arrecada mais? Não tem a ver. A arrecadação vai permitir maiores investimentos, maiores questões de orçamento para a educação, mas não são obrigatórios. Quando vem o teto de gastos, será uma permissão para gastar mais. Se a arrecadação aumentasse ou não aumentasse, o governo poderia aumentar o gasto em 0,6%. Se a arrecadação aumentasse, poderia ter 2,5%. Por isso, anabolizaram a economia. Uma economia crescendo muito, a arrecadação cresce também. Sim. Só que você deu testosterona, creatina, injeção na veia e o cara ficou monstruoso. Ia na academia e cresceu, muscular. Se você tira tudo isso, e o que vai acontecer agora, a economia vai diminuindo. Mas pela despesa colocada no arcabouço fiscal, pode continuar crescendo. Então, se você vê, qual era... Como funcionou? Como nós venderam o arcabouço fiscal? 2023 vai ter déficit de 0,5%. 2024 vai ser equilibrado. 2025 superávit fiscal de 0,5%. 2026 superávit fiscal de 1%. Quando isso aconteceu, eu falei, é mentiroso. Não vai acontecer isso. E o teto esse de arcabouço fiscal não chega no final do governo. E por que não chegava? Porque esqueceram de uma coisinha quando fizeram essa lei. Não tem responsabilidade fiscal. Se o governo não cumprir com o arcabouço fiscal, acontece alguma coisa? Nada. Nada. Então você vê, o déficit fiscal foi de 0,1, segundo alguns, 0,4, segundo outros. Mas as queimadas não entraram, alguns precatórios não entraram, toda a questão da enchente de Rio Grande do Sul não entrou. Para esse ano, por exemplo, vai ter 70 bilhões de reais de pago de precatórios, dívidas do passado que o Estado tem que honrar. Só que 40 bi desses não entram na conta. Quando você tem um superávit, um déficit, um equilíbrio fiscal mentiroso, que é uma matemática, um desenho contável, em que você, por exemplo, pé de meia, projeto pé de meia, quanto vai usar do orçamento? 13 bilhões de reais. Quanto disse o orçamento que está aí? 1 bilhão. Peraí. Se vai usar 13, tem 1 bilhão, está faltando 12. Da onde que vão aparecer isso? Ah, fundo daqui, Petrobras de lá, Itaipu daqui. Isso está errado. Mas não tem responsabilidade fiscal dentro do arcabouço fiscal. Se não chega nesse patamar, não tem problema. Agora aumentaram. É um zero. Tem que ser nesse ano o equilíbrio fiscal. Mas pode ter um déficit de 0,25. Poxa. Aí não fecha a conta nunca. Então você tem um aumento da dívida de níveis pandêmicos. Você tem um aumento do déficit nominal, ou seja, quanto o governo está devendo, sem pagar os juros da dívida. E hoje você tem o governo, através do que se denomina política fiscal, acelerando uma motocicleta. Injeção na veia, testosterona, creatina e tudo para que a economia siga crescendo. O Banco Central, que tem autonomia e está hoje presidido por uma pessoa que colocou o governo, tem a sua responsabilidade de controlar a inflação. Para isso tem uma política chamada política monetária. O governo solta dinheiro, consignado aumentando, adiantamento 13º, dinheiro na rua. Aumenta a demanda. Aumentando a demanda, a inflação vai subir. O Banco Central disse, não pode subir, porque eu tenho a responsabilidade de controlar. Política monetária restritiva. Então ele freia a motocicleta. O governo acelera a motocicleta e o Banco Central freia a motocicleta. A motocicleta não vai sair do lugar, mas o motor vai estourar. Aumenta a taxa de juros. A dívida vinculada com a taxa Selic aumenta também. A economia piora. Então, o governo está se colocando numa própria armadilha, mas não está nem aí.